Bom, nós vamos para a página 68 e 69, tá bom? Página 68 e 69. Eu vou fazer, eu separei 3 exercícios. Se eu conseguir fazer 2 ou 3, tá de bom tamanho, porque são exercícios muito bacanas, tá? Eu gostei bastante dessa sequência aqui. Vamos começar pelo 105. Taxa de vazão. Muito legal esse tipo de exercício. Cai com uma certa frequência em tudo quanto é lugar, né? Então, primeiro ano, sexta-feira, 25 de setembro, a aula está sendo gravada. Se der uma bugada no áudio, me avisem. Se eu cair também, me manda uma mensagem no grupo lá, porque, né, estou aqui pela escola, testando a internet deles. Vamos ver se dá tudo certo. Então, eu já deixei aqui na lousa. Deixa eu ver o que eu tenho aqui já. Esse aqui não, esse aqui. Exercício 105. Dê uma lida nele aí, por gentileza. A vazão de água de uma tubulação é dada pela razão entre o volume de água que atravessa determinada tubulação e o tempo gasto para tal. Então, isso é vazão, né? A vazão de uma tubulação é o volume de água que atravessa pelo tubo, né, pelos canos, dividido pelo tempo. Quanto de água está passando, né, dividido pelo tempo é a minha taxa de vazão. Uma empresa fabrica tubulações para concessionárias de abastecimento de água e fornece peças de cano que se adequam a todas as necessidades, ou seja, tem várias opções. 3 das peças produzidas por essa empresa estão mostradas a seguir. Uma grande cidade é abastecida por uma companhia de água e esgoto. Essa companhia deseja efetuar a troca de suas tubulações principais, que já estão muito velhas, por outras que promovam maior escoamento por unidade de tempo. Desse modo, para a vazão no tempo de 1 hora, é melhor que sejam adquiridas peças do tipo. Bom, o objetivo deles aqui é substituir as peças por outras que promovam maior escoamento por unidade de tempo. Aquele que tem uma vazão de água maior, né, passando pelos canos. Então ele quer saber em uma hora, qual dos 3 canos ali, qual das 3 peças é a melhor. Como é que a gente faz isso? Nós temos que calcular a vazão de 1 por 1. De 1 por 1. A minha vazão é dada por volume dividido pelo tempo. A minha primeira peça tem um comprimento de 5 metros. E o raio da base, observe que a base é um círculo, né, uma circunferência. Portanto, eu tenho o centro dela aqui e eu tenho que o raio vale 2 metros. E o comprimento desse tubo é de 5 metros. Ok, como que eu calculo o volume desse cilindro, né, desse tubo? Alguém lembra? Volume? Porque, veja só, para eu calcular a vazão, eu preciso do volume. O tempo eu já sei que é 1 hora, mas o meu volume eu ainda não sei. Alguém lembra como calcula o volume? É a altura vezes comprimento vezes largura? Isso, só que eu tenho um cilindro. Quem deu essa resposta para mim? A Emily. Tem que calcular Pô, π também, né? É a circunferência, não é? bacana. Depois reclama, fala que não sabe nada de matemática. Já Não mandou sei ver. mesmo, eu tô chutando. Já mandou bem demais, porque cálculo de volume normalmente ninguém sabe. E você já mandou bem aí. Só que o cálculo que você fez seria, por exemplo, do cubo, né? Por exemplo, você tem um cubo aqui, mais ou menos. Ó, sou fera em desenho, cara. Vai desenhar bem assim lá em. Olha lá, tem mais ou menos um cubo aqui. E se eu tiver as medidas dele são todas iguais, né? Ou se eu tivesse um paralelepípedo, vou fazer um paralelepípedo para ter medidas diferentes.
2, 3, 2, 3 e 4. Ok. Faz de conta ali. Como que eu calculo o volume? Área da base vezes a altura. Observe que a minha base de um paralelepípedo é um retângulo. Então, a área da base é 2 vezes 3. Beleza? 2 vezes 3, que é a área da base, vezes a minha altura, que é 4. Eu teria o volume do meu paralelepípedo, né? Então, sempre isso. A área da base vezes a altura. No meu cilindro ali, eu não tenho ali a minha base não é quadrada ou retangular. Ela é uma circunferência. Então, para eu calcular esse volume, eu preciso da área da base da minha circunferência vezes a altura, que vai ser o comprimento do meu cano, do meu tubo. Como que eu calculo a área da base de uma circunferência? 2πr? 2πr é o comprimento, né? Ah, é verdade. Πr quadrado, Ronaldo? Como? Πr quadrado? Πr quadrado, né? O comprimento da circunferência são 2 pirralhos. 2 pirralhos. E a área são pirralho ao quadrado, né? Pirralho ao quadrado. Olha lá, o comprimento, 2 pirralhos, né? Ou 2 πr. Não sei se vocês já viram isso ou não, mas a área é pirralho ao quadrado. Pirralho ao quadrado, ou seja, πr ao quadrado. Ok? Então, 2 pirralhos ou pirralho ao quadrado. Calculem aí para mim, então, a área e o volume dessa primeira figura aí. O raio é 2 e o comprimento é 5. πr ao quadrado vezes a altura. Deixa em função de π, viu? Nem coloca um valor para ele que você não vai precisar, não. Deixa tudo em função de π mesmo. O r é 2, então 2 ao quadrado, vezes 5. E o meu volume, 5 vezes 4, 20 π. Ele está em metros, então metros cúbicos. Ok? O meu primeiro tem 20 π metros cúbicos de volume. Taxa de vazão. Né? Então, uma empresa fabrica, então, não sei o quê, a vazão da água de uma tubulação é dada pela razão entre o volume da água, que atravessa determinado, e o tempo gasto. Então, a minha vazão é volume dividido pelo tempo. O volume eu já calculei, 20 π metros cúbicos. Dividido pelo tempo, ele quer em 1 hora, dividido por 1. Isso aqui, então, vai ser 20 π metros cúbicos por hora. Né? Eu tenho um volume de 20 π metros cúbicos, dividido por 1 hora, eu tenho que uma taxa de vazão de 20 π metros cúbicos por hora. Isso no meu primeiro. E o segundo? Vamos mudar de cor aqui. Como que fica? O raio é 1, né? Estão entendendo, pessoal? Tá tranquilo aí? Sim, Ronaldo. Beleza. Calculo 2. Às vezes eu não sei se caiu a minha chamada ou não. Às vezes falem comigo aí para não ficar solitário aqui, que eu tô meio assim, tô meio abandonado. Tem o raio ali, o meu raio vale 1 e o comprimento vale 10. Calculem o volume e depois a taxa de vazão. Área da base vezes a altura.
Quanto é o volume do 2? 10 pi? Quanto? 10 pi? 10 pi metros cúbicos, perfeito. Então, a área da base vezes a altura vai dar 10 pi, estamos em metros, então metros cúbicos. Sempre cuidado com a unidade de medida, tá? Porque se ele inverter alguma coisa no problema, aí você vai errar sem perceber. Então, nunca se esqueçam da unidade de medida que você está usando. No caso aqui, para a gente, metros cúbicos. E como vai dividir isso aqui por 1, né? Porque é 1 hora, então a minha vazão igual a 10 metros cúbicos por hora. Tranquilo? E no 3? O meu raio agora é 0,5 e o meu comprimento é 20. Quanto dá o volume no terceiro? Acho que eu perdi. Cadê? Quanto que é o volume no terceiro, gente? 5 pi metros cúbicos? 5 pi, perfeito. Então, volume, de novo, área da base vezes altura, 5 pi metros cúbicos. Por que, você não precisa se preocupar com o pi, né? Porque ele é uma constante. Então, você já consegue comparar os três valores, todos em função de π, apenas olhando o coeficiente que está multiplicando o π, né? É possível fazer isso, porque é uma constante. Bom, então a minha vazão é o meu volume dividido pelo tempo, como o meu volume é 5 π metros cúbicos e o meu tempo é 1 hora, então a minha vazão é 5 π metros cúbicos por hora. As alternativas do problema. Deem uma lida aí e me falem qual vocês acham que é a resposta. Letícia, tranquilo aí? Tomou sua água? Tranquilo, Ronaldo, tomei. Beleza, maravilha. Exercício muito bacana esse e não é difícil, hein? Ele é importante. Agora vamos ver nas alternativas. As alternativas são meio confusas. Vamos ver o que sai aí. Deixa eu pegar ele aqui. Nessas condições, o que o rapaz deve fazer, né? Seguir a orientação. Não é esse aqui. Qual é a melhor opção, né? Na letra A, uma vez ele quer comprar o primeiro, uma vez que seu raio é o dobro do raio de 2 e o quádruplo do raio de 3. Isso é verdadeiro? Ou seja, eu devo comprar o primeiro tubo porque o seu raio é o dobro do raio de 2 e o quádruplo do raio de 3. Isso é verdade? Sim ou não? Acho que não, Ronaldo. Por que acho? Peraí. Olha só, vamos olhar a informação. O raio do primeiro, o primeiro tubo, é o dobro do raio do segundo tubo? Sim, eu dou.
e ele é o quádruplo do raio do terceiro, uma vez que seu raio é o dobro do raio de 2 e o quádruplo do raio de 3. 4 vezes o raio. Beleza. Vamos ver a segunda. 2. Ou seja, devo comprar o segundo tubo, uma vez que, mesmo seu raio sendo metade do raio de 1, ele é o dobro do raio de 3. Uma vez que, mesmo seu raio sendo metade do raio de 1, ele é o dobro do raio de 3. Ok, eu não vejo erro. Terceiro, na letra C, comprar o 3, uma vez que seu comprimento é o dobro e o quádruplo, respectivamente, dos comprimentos de 2 e 1. Ok, vamos ver a letra D. 1, ou seja, eu devo comprar o primeiro tubo, pois, como a vazão é proporcional ao quadrado do raio e ao comprimento, vazão proporcional ao quadrado do raio e ao comprimento. A vazão desse cano é o dobro e o quádruplo de 2 e 3. E é isso que acontece. Olha só, a minha vazão é proporcional ao quadrado do raio e ao comprimento. Olha a minha formulinha, né? Vazão igual a πr ao quadrado vezes a altura, dividido pelo tempo. Ou seja, volume dividido pelo tempo. E essa vazão, ela é proporcional ao quadrado do raio e à altura desse tubo. Beleza? Consequentemente, a sua taxa de vazão é o dobro do segundo tubo e 4 vezes o tubo 3. Vamos voltar na história do proporcional. A taxa de vazão, ela é proporcional, ou seja, ela depende do valor do quadrado do raio e da altura. Beleza? E aí, como consequência, eu tenho que a sua taxa de vazão é o dobro do segundo cano e o quádruplo do terceiro cano, 4 vezes. Portanto, a minha alternativa é a letra D. Na C não pode, porque o terceiro não é o mais viável, a taxa de vazão dele não é a melhor. Na 2 também não é viável. Na 2 também não é viável, porque não é a maior taxa de vazão, que é apenas 10 pi metros cúbicos por hora. Na letra A, que a gente poderia ficar em dúvida, a resposta não é tão completa, né? A resposta não é tão completa porque ele está levando em consideração apenas o raio. E não é só o raio que define, né? O comprimento também é importante. Observe que eu tenho ali um comprimento de 20 no terceiro, mesmo assim ele tem a menor taxa de vazão. Portanto, na letra D é a resposta mais completa, porque ele relaciona a medida do raio, a medida da altura, o comprimento, né? E ele traça aí uma comparação entre as taxas de vazão. Deu para entender? Confuso? Complicado? Mais ou menos, mas acho que deu. Deu. Eu acho que as alternativas dão uma confundida. Isso acaba acontecendo às vezes, tá? A gente sabe calcular ali, depois as alternativas tem que pensar bastante. Isso é típico do Enem, né? Alguns vestibulares são mais objetivos, como FUVEST, ITA.
Só que eles trazem uma técnica um pouco mais refinada, um pouco mais avançada, né? São exercícios mais complexos. E o Enem, ele é mais pensamento, né? E dentro de situações práticas, situações concretas, como dessa situação aqui. Vamos ver o exercício 106, na sequência. No trânsito, o perigo relacionado às altas velocidades tem aumentado os riscos de acidente. Distância de freagem é a distância que o carro percorre desde o momento em que os freios são acionados até parar. Então, é a distância de freagem, né? Pisou no freio, ele ainda leva um tempinho até parar totalmente. A expressão matemática que calcula essa distância é D igual a K vezes V ao quadrado, em que D é a distância de freagem, né? A distância ali até ele frear, em metros, K é uma constante qualquer, e V é a velocidade em quilômetros por hora. Então, tem a distância em metros e a velocidade em quilômetros por hora. Em uma pista de testes, Guilherme precisou acionar os freios de seu veículo quando ele estava a uma velocidade de 60 km por hora. Então, veja, eu tenho aqui que a minha distância, K, vezes a velocidade dele, 60, ao quadrado, né? Daria a minha distância. E ele observou a distância de freagem, a partir com essa velocidade. Bom, com o intuito de fazer mais testes e verificar o comportamento da distância de freagem do mesmo veículo, ele deseja saber qual a condição para que a mesma fique 16 vezes maior. Ou seja, quando que a distância de freagem dele será 16 vezes maior. Para tanto, seus mecânicos Paulo, Ademar e Robério têm as seguintes hipóteses. Paulo, basta ele dobrar a velocidade. Ou seja, se ele dobrar a velocidade, eu terei 16 vezes maior a distância de freagem. Ademar, ele precisa triplicar a velocidade. E o Robério é necessário quadruplicar a velocidade. Bom, uma coisa a gente já conclui, né? Que para eu aumentar em 16 vezes a minha distância de freagem, consequentemente, eu preciso aumentar a minha velocidade. É um exercício que exige pensamento, né? Ele não é tão técnico, ele é mais de raciocínio. E nem tem muita conta para fazer. Então, a gente já consegue entender aqui que se eu tenho uma distância lá de freagem com o meu carro, com uma certa velocidade, se eu quero que essa distância de frenagem seja maior, consequentemente, eu preciso de uma velocidade maior, né? Então, a gente já consegue raciocinar aqui, ó, que a minha velocidade terá que aumentar. A dúvida é, dobro essa velocidade, triplico essa velocidade ou quadruplico essa velocidade para obter uma distância de frenagem 16 vezes maior. Alguém tem alguma ideia? Não é um cálculo complexo, nem tem muita conta para fazer. Vai ficar entre o dobro, o triplo ou o quádruplo. Vamos pensar aqui bonitinho, ó. Se eu tenho ali 60 km por hora, era a minha velocidade. Se eu dobrar a minha velocidade, eu terei que a minha distância de frenagem será a constante K, que não me interessa por enquanto. E se eu dobrar essa distância, será 2 vezes 60. Essa velocidade, quer dizer, será 2 vezes 60 ao quadrado. Eu estaria a 120 km por hora. 2 vezes 60. Propriedade da potenciação, se eu tenho uma multiplicação aqui dentro do parênteses, e tudo isso aqui está ao quadrado,
eu fico com a seguinte situação. K, que multiplica, dentro do parênteses, todo mundo é elevado ao quadrado, né? Então, eu tenho aqui 2 ao quadrado, que é 4. 4 vezes o 60 ao quadrado, né? 60 também vai ao quadrado. Observe que, comparado com a primeira situação, a diferença para a minha distância de frenagem é que eu quadrupliquei a minha distância. Olha lá, na primeira situação, eu tinha 60 ao quadrado. Ao dobrar a minha velocidade, o que modificou? Que a minha distância foi multiplicado por 4. Quadrupliquei a minha distância de frenagem. Deu para pegar um pouquinho da ideia? Ainda não resolvi o problema. Eu só sei que a diferença para a primeira situação é que a minha distância de frenagem foi multiplicada por 4. Quadrupliquei a distância que eu precisei para frear o carro. Portanto, na situação do Paulo aqui, ó, eu ainda não consegui 16 vezes maior. Vamos ver na ideia do Ademar. O Ademar está dizendo que ele quer triplicar. Então, a minha distância é igual a K vezes. Se eu vou triplicar a velocidade, 3 vezes 60. Triplicaria a velocidade, concorda? E tudo isso aqui é ao quadrado. Elevar uma multiplicação ao quadrado significa que eu tenho que elevar cada um dos termos, né? Portanto, a minha distância de frenagem é igual a K vezes 3 ao quadrado, que é 9, vezes o 60 ao quadrado. Observe que, comparando com a primeira situação lá, a única coisa que eu tenho de diferente é que a minha distância de frenagem foi multiplicada por 9. Ou seja, eu vou ter uma distância 9 vezes maior ao triplicar a minha velocidade. Olha como que isso traz implicações aí práticas, né? Quanto maior é a minha velocidade, maior é a minha distância de freagem, né? Se eu preciso frear ali, o meu carro vai demorar 9 vezes, né? Vai ter uma distância 9 vezes maior para conseguir realmente parar. Ainda não resolve o meu problema, porque ele quer 16 e o Ademar ainda não deu certo. É 9 vezes maior. Então vamos ver a situação do Robério. O Robério quer quadruplicar a velocidade. E aqui vai dar, né? K vezes 4 vezes 60 ao quadrado. Então, velocidade ao quadrado. Minha distância é igual a constante K. Olha lá, 4 ao quadrado vai dar 16 vezes o 60 ao quadrado, né? Observe que, comparado com a minha primeira situação, a minha distância de frenagem, ó, foi multiplicado por 16. Portanto, a distância total para frear o carro será 16 vezes maior se comparado com a primeira situação lá. Ou seja, eu quadrupliquei a minha velocidade, eu estava a 60 km por hora inicialmente, e agora eu estou a 240 km por hora. E aí eu precisei de uma distância de frenagem 16 vezes maior. Portanto, o Robério é o cara que está certo. Bom, eu tenho que quadruplicar a minha velocidade. Deu para entender a ideia? Agora sim, Ronaldo. Deu sim. Beleza. Você poderia pensar isso aqui para qualquer valor, tá? Ao invés de você dizer que aqui vale 60, você mantém a sua formulinha V aqui, né? Que é a velocidade. Aqui embaixo, você continua com a ideia de V, né? Para qualquer valor. Não interessa se é 60 ou qualquer coisa. Qualquer valor da velocidade inicial que você tenha, se você dobrar essa velocidade,
você terá uma distância de frenagem 4 vezes maior. Não muda nada. Que aqui continua a velocidade ao quadrado. A velocidade inicial que você tinha, 4 vezes maior, continua a mesma ideia. Lá. A distância de frenagem 4 vezes. Aqui embaixo a mesma coisa. Tá? Tudo em função de V. Você nem precisava colocar o valor de 60 que ele deu ali. Qualquer velocidade que você tivesse, se você triplicar essa velocidade, você terá uma distância de frenagem 9 vezes maior. E na última situação, qualquer velocidade que eu tenha ali, velocidade V, acho que chegou alguém aqui. Chegou na hora, a Letícia. Qualquer velocidade V que você tem inicialmente, se você quadruplicar essa velocidade, consequentemente você terá uma distância de frenagem 16 vezes maior. 16 vezes maior. Bom, eu mantive os 60 ali para a gente ir pensando no problema, mas poderia ser para qualquer velocidade. Compreendido, gente? Deu para pensar legal aí, entender algumas ideias? Esse tipo de exercício me agrada muito. Muito, muito, muito. Porque ele desenvolve pensamento, situações práticas. Quem assiste Fórmula 1, esse tipo de discussão aparece direto, né? Várias discussões de física, ele é muito bacana. Bom, gente, era isso que eu tinha para hoje. Se alguém ficou com dúvida, né, manda mensagem para mim depois. Essa aula, né, ali na sala de aula. Depois, na hora que sobrar um tempinho, eu baixo ela e também jogo para o YouTube. Então, vai ficar disponível lá para quem quiser assistir ela de novo. Tá bom? Obrigado pela atenção de vocês. Todo mundo respondeu. Eu respondi. Beleza. Valeu, gente. Abraço. Então, abraço. Tchau, Ronaldo. Fechou. Ronaldo. Semana, Ronaldo. Valeu, Ronaldo. Até mais. Tchau, tchau. Valeu, até.